Abraço para você que sintoniza Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira ou já é quinta já? Até às 11h59 é quarta. É quarta-feira. Quarta-feira, JF, é o coração da semana. E nós estamos aqui na 99,9 com o nosso Vale Esportes. Até 7 e alguma coisa. Não é assim, JF? Boa noite. Até quando o homem lá vem o cheiro da picanha pra gente sair de cena. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Por aqui estamos, noite desta quarta-feira, no 10º dia de um novo ano, janeiro de 2024. Mas, Marco Valério, antes de vir aqui pra emissora, eu acompanhei grande parte de um jogo válido pela fase semifinal da Supercopa da Espanha. Um verdadeiro espetáculo de futebol, colocando frente a frente Atlético de Madrid e Real Madrid. Tá 3-3, estão na prorrogação. Tá na prorrogação do segundo tempo. Um jogaço de bola. O que chamou a atenção também, Marco, é que o jogo não tá sendo na Espanha, tá sendo na Arábia Saudita. E com o estádio completamente lotado, os dois decidem quem vai se classificar para a final da Supercopa. Amanhã teremos o outro confronto entre Barcelona e Osasuna. Mas quem teve a oportunidade de acompanhar foi um jogaço durante os dois. Tá sendo um jogaço entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E você tava torcendo pra quem, JF? Eu sou um grande admirador do futebol do Real Madrid. É o maior time de todos os tempos, né? Sem dúvidas. Com todo respeito aos demais, que a gente tem grandes clubes no mundo, inclusive o City tá arrebentando aí no momento, mas o maior clube de todos os tempos é o Real Madrid, isso é inegável, né? Indiscutível. E você falou do City, Marco, o City que comprou a SAF do Bahia, e pela primeira vez, eu não me recordo se existiu uma outra vez em anos passados, o grupo mandou buscar o Bahia. O time baiano está fazendo a pré-temporada na Inglaterra, lá nas dependências do City. Está fazendo toda a preparação para a temporada de 2024. O torcedor nordestino, em especial o torcedor do Vitória, deve estar vivendo assim um êxtase com essa grande possibilidade. Do Vitória? Do Bahia, perdão. Do Bahia ter um ano de 2024 maravilhoso diante do que está sendo investido por esse grupo, que é o Grupo City. Porque o torcedor do Vitória deve estar preocupado, porque a descompensação financeira em termos de investimento, o Vitória que voltou para a primeira divisão, vai disputar a Série A do Brasileiro esse ano, mas o orçamento do Bahia / Grupo City, comparado ao do Vitória, é um negócio assim... É um pouco desproporcional. Enquanto que o Bahia anunciou semana passada o Everton Ribeiro, eu estava olhando um dos portais de notícias da Bahia, o Vitória estava anunciando um jogador desconhecido que veio da Ponte Preta. Quer dizer, é aquilo que dá para fazer, né? É o que dá para fazer, tentar né? se manter na Série A e voltar aos poucos. O Vitória, que é um clube de muito respeito também no cenário nacional do futebol mas nordestino. Competir com os dólares, né? Euros, né? E os euros que vêm aí de fora dólares. não é fácil, não. É verdade. Porque o Grupo City, ele sai comprando clubes aí pelo mundo, tem nos né? Estados Unidos, por isso que eu falei dólares, tem o City, que é euros, enfim, né? Tem um realzinho, né? Não é fácil. Tem Aqui o realzinho do Bahia, né? Aqui no Brasil eles escolheram o Bahia e, ao que tudo indica, há conversas que o Bahia promete ser uma forte potência do futebol brasileiro, para a alegria do seu torcedor. Em 2, 3 anos, o projeto do Grupo City é tornar o Bahia um time capaz de ganhar Libertadores e participar de mundiais, o que seria muito bom pro futebol nordestino, né, JF? Ah, sem dúvida, seria uma maravilha. Na minha opinião, só escolheram o treinador errado. Acho que com o Rogério Ceni não. Bom, lembrando que nós estamos ao vivo do nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Que dia é hoje, JF? Hoje é dia da super quarta da pizza, lá da Pizzaria Oval. É sim. Eu já pedi a minha, já. Onde você pede a sua pizza e o refri sai na faixa. Muito isso bem. aí, tá certo? Você vai lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval, promoção toda quarta-feira. Tem aquela pizza especial pra você e pra pedir é muito fácil. 98842 9514. E lembrando também
o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM Oficial, com as imagens aqui nos nossos estúdios e também o nosso Instagram, Timaço da Vale FM. Tem lá uma postagem hoje de um take do treinamento do time do Icasa. Torcedor do Verdão, vai lá e confere no nosso Instagram, @Timaço da Vale. A gente vai trazer informações também do Guarani, já registra aqui a presença dos nossos estúdios do técnico do Guarani de Juazeiro, tá na cidade já o Alexandre Lima, vai conversar com a gente daqui a pouco da sua expectativa e o projeto que ele tem pela frente de comandar o Guarani de Juazeiro nesse trabalho de tentar fazer com que o Leão volte para a primeira divisão do futebol cearense. É isso! Então, boas-vindas ao novo técnico do Guarani. Já já a gente vai bater um papo que a gente começa com notícias do Icasa. Sim. Vamos atualizar o Verdão do Cariri. Torcedor do Icasa na expectativa. O Icasa que já está treinando desde a última segunda-feira. Agora, a informação que a gente tem que é mais na parte física, o que não poderia ser diferente nesse princípio de trabalho. E quem traz mais detalhes é o nosso querido Pedro Paulo Vieira. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Marco. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite aos nossos ouvintes do Vale Esporte. Boa noite a toda a massa icasiana. Isso mesmo, o Verdão do Cariri trabalhando forte a parte física. Hoje a gente conversou com o Janderson Bessa, preparador do Icasa, que falou desses trabalhos, que tem conversado com os atletas. Você lembra do tempo de escola, Marco, do dever de casa? Lembro demais. Pois é, o Verdão do Cariri, quando contratou, já passou o dever de casa para esses atletas chegarem com uma melhor condição física. Hoje a gente viu um trabalho ainda em campo reduzido, mas numa área maior, o pessoal já está se soltando. E o Janderson falou a respeito destes trabalhos, de como chegaram os atletas. O Icasa que tem atletas mais jovens, tem atletas mais experientes, mas para começo de temporada, o pessoal chegou até bem para iniciar os trabalhos aqui no Verdão. Vamos ouvir um pouco da fala do Janderson. Se tratando assim das contratações que foram feitas bem antecipada, a gente está com mais de 30 dias que está conversando com todos e eles estão até fazendo treinamentos em casa, né? Então, depois que a gente teve esses 3 primeiros dias, a gente só precisou de dados para comprovar o que a gente já estava buscando, que é que o nosso elenco está bem melhor do que a gente esperava, entendeu? A gente detectou que alguns atletas precisam de alguns treinos complementares para algumas valências físicas específicas, cada um com a sua necessidade, e é para isso que se viu esses 3 primeiros dias. Além deste trabalho de avaliação, de coleta de dados, os primeiros dias de movimentação, de preparação do Icasa tem sido a respeito do foco destes trabalhos, parte física, de força e resistência, para o pessoal começar bem a temporada. A gente meio que nessa parte de preparação física hoje, né, o contexto geral, a gente trabalha todas essas valências, seja aeróbia, anaeróbia, mas a gente está estimulando muito nessa pré-temporada os treinamentos de força e treinamentos de resistência aeróbia, sejam eles através de campos reduzidos ou através de estímulos, de sprints, para que eles possam atingir a meta estabelecida pela comissão técnica. Pois é, Marco Valério, ouvintes do Vale Esporte, aí o professor Janderson Bessa, preparador físico do Icasa, né, confirmando o foco destes primeiros dias, a parte de coleta de dados, saber como os atletas chegaram a Juazeiro do Norte e nos trabalhos dentro das 4 linhas, força e resistência são os primeiros focos do Verdão do Cariri. Tá certo, o Verdão do Cariri fazendo um trabalho correto, né? É princípio básico de qualquer início de trabalho. Primeiro, você privilegiar a parte física para depois entrar na parte tática, técnica, buscar o entrosamento. Até porque, vendo os contratados do Icasa, tem alguns jogadores que já atuaram juntos noutras equipes. Mas para o Icasa, basicamente, é um grupo praticamente todo novo, né, Pedro? É um grupo novo, né? Remanescentes da temporada passada, se eu não me engano, só o goleiro André, né? Que tá aí também junto com o Fábio e o Henrique, né? Disputando a titularidade do Verdão. É um grupo novo, mas que vai ter um bom tempo de trabalho, né? Hoje ainda é o dia 10, a estreia é só o dia 18, ou seja, tem mais de um mês ainda pro Verdão se entrosar e voltar à elite do futebol estadual. Será que o Icasa vai fazer algum amistoso contra alguma equipe profissional? Você já ouviu falar sobre isso, Pedro Paulo? Serão treinos apenas com equipes amadoras, mas para mobilizar o elenco? Pois é, Marco e ouvintes, aí é um X da questão. Para o Icasa ficar pronto para amistosos, o Icasa quer 3 antes da estreia.
O tempo ideal seria ali no final do mês de janeiro. Só que no final do mês de janeiro as equipes já estarão disputando Série A dos estaduais. Por exemplo, no sábado o Barbalha vai enfrentar o Souza, mas nessa época o Souza vai ter atividade, o Barbalha vai ter atividade, e aí o Verdão do Cariri ainda não tem um posicionamento nem datas sobre amistosos. O ideal é, o que quer a comissão técnica, são 3 amistosos até a estreia, mas o Verdão ainda não divulgou nenhuma data, tá conhecendo, né? E daqui a pouco a gente fala mais sobre chegadas no casa. Então estão conhecendo os atletas, coletando dados, preparando a parte física, para aí quando começar a parte tática, aí sim eu acho que vai, como diz o outro, vai engrossar o caldo para essa questão de amistosos. Tá legal, daqui a pouquinho mais notícias do Verdão aqui no nosso timaço da Vale FM. Em Juazeiro são 18h23, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a região do Cariri. E lembrando que já após o nosso bloco comercial aqui, JF, Sim. notícias do Leão do Mercado, vamos falar do Guarani. Rapaz, o Guarani tá com tudo, que a camisa do Guarani, eu vou já querer saber do Anderson Luiz se aquela camisa é marca própria do Guarani, porque o negócio tá bonito, viu, JF? Camisa tá bonita, o treinador diferente. já tá na cidade, o elenco... O treinador tá bonito também, João Filho? Não, aí eu deixo pra quem quiser dar uma opinião, a senhora esposa dele, as meninas que forem ver ele nos Jogos do Guarani, Daqui a tá pouco bom? eu vou colocar uma foto do novo treinador do Guarani no Instagram do nosso Timaço da Vale. Os nossos seguidores e seguidoras, dá uma checada lá, viu? Você quer acabar comigo, mas você não vai conseguir. Vamos lá, JF. Lembrando que o Cariri da Sorte desta semana tem premiação de R$70 mil. No quarto sorteio você pode ganhar 50 mil. Já pensou? Você aí, ó, com 50 mil no bolso. É um total de 70 mil na premiação total, porque tem 15 mil do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500. É mais 5 mil. Não fique de fora. Compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. É daqui, é do Cariri. Um abraço, meu amigo Zé Carlin, que é diretor de futebol do Comercial do Baleia, rapaz. O Comercial tá completando 30 anos de existência, 30 viu, Marcão? anos, rapaz. 30 anos do Comercial do Baleia, do Arlindo. Comercial, um abraço pro meu querido Zé Carlin. Te cuida, Zé Carlin. Tá pago, viu, Zé Carlin? Tá pago. Eu falo do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante. Deixa, homem, não atrapalhe o curral, não. Para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Motel Imperial proporciona para você conforto, higiene, qualidade e segurança, total discrição no atendimento. Você quer conhecer um pouco mais do Motel Imperial? @Motel Imperial Oficial é um Instagram, na rua Engenheiro José Walter, 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido André Lemos, grande desportista, colaborador aí do Leão do Mercado, e tá com um projeto que vai fazer muito sucesso na cidade nesse ano, Marco É Valério. isso, um abraço pro querido amigo André Lemos. Comece o ano preparando-se para realizar seus sonhos. Vá para o ESC e faça a escolha certa. O ESC Cursos está com matrículas abertas para o pré-vestibular Enem, com turmas manhã e noite. Além disso, estão abertas as inscrições para os principais concursos públicos, como Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. Venha para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Informações pelo WhatsApp 999822476 e no site www.esccursos.com.br. A gente fala também da Ramagem Couros, a nobreza do couro, agregado ao design exclusivo. Somos referências em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga-nos no nosso Instagram, @RamagemCouros. Joá Solados, produzidos mais diversos modelos e solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. E tem lançamento, novo solado de papete em PVC microfibra expandido. Trabalhando com material de excelente qualidade, Joá Solados. São os conhecidos solados do seu Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 998554193. Eu falo pra você da cidade do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presente
presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio do Crato fica localizado no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494. É bem no centro da querida cidade do Crato, onde você terá um atendimento maravilhoso. Então, nesse ano de 2024, não perca tempo, visite a Glamoda e sinta-se em casa. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A nossa dica é a Gênesis Solar para você fazer o seu orçamento de sistema de geração de energia solar. Você financia 100% do seu projeto, a parcela fica equiparada ao que você paga hoje, só que chega um momento em que você para de pagar o financiamento. E aí você vai pagar taxas simbólicas, vai economizar 80%, 90% do que você paga hoje, dependendo, claro, aí do seu sistema implantado. Fale com o pessoal da Gênesis Solar. O Luciano Carvalho, grande torcedor do Vasco e do Icasa, vai passar todos os detalhes para você. Chama no zap 981237956. Daqui a pouco a gente vai falar também, Marco, do Cariri, que começou hoje a sua pré-temporada. O time iniciou os trabalhos lá do estádio Mirandão, na cidade do Crato. Atenção, você que trabalha do setor de semijoias, a gente fala da Dourados, que banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos para você também mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perde tempo não. Venha nos conhecer, faça um grande negócio. A Dourados fica localizada na rua Professora Ivani Feitosa, número 9. WhatsApp da Dourados 999933031. O Instagram @Dourados Joias com 2 S no final. Bom, como diz ali um amigo meu, já falamos do Icasa. E agora, JF? Hora de falarmos do Leão Queridão, do Guarani de Juazeiro do Norte, que se prepara para o Campeonato Estadual da 2ª Divisão. E se tem Guarani no timaço, tem a presença do meu querido amigo Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vale FM, novamente o presidente do Guarani, o Zé Ivan, e também o novo técnico do Guarani para essa temporada de 2024, o Alexandre Lima, já está aqui nos estúdios da Rádio Vale para conversar conosco. Primeiramente, boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo ao Vale Esporte e seja bem-vindo ao Juazeiro do Norte. Boa noite a todos os ouvintes da Vale Esporte, em especial a torcida do Leão do Mercado. Ô Alexandre, o que é que te atraiu para vir vestir a camisa do Guarani, já que você tinha propostas de outros clubes da própria 2ª Divisão do Campeonato Cearense e também do seu próprio estado? Eu estava com proposta lá de Pernambuco, né? Mas o ano passado eu fiz aqui uma competição pelo Guarani de Sobral e ficou aquele desejo de voltar ao futebol cearense, né? Fizemos uma campanha boa e também pelo convite que tive do Severo, uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo lá do próprio Recife, e também do presidente do Zé Ivan. Você vem com um elenco de cerca de 18 jogadores já contratados. Todos esses jogadores passaram pelo seu crivo, todos os jogadores você conhece muito bem? A gente está fazendo aí o nosso projeto, conversando aí com o presidente, com o Severo, a gente faz as indicações, sabemos que não está fácil, porque é paralelo com as outras competições estaduais, e para na montagem do time, dentro que a gente possa fazer financeiramente também, o conhecimento que a gente tem, a maioria dos jogadores teve o meu crivo, junto com a direção também, foi um trabalho em conjunto. Desses jogadores aqui, existe alguma posição específica que você ainda deseja? A gente tem aí uma base já, montada já, para começar a nossa pré-temporada. Vamos dar oportunidade também ao trabalho que está sendo feito na base, olhar os jogadores da base, que futuramente possa ser negociado. Isso aí é o nosso pensamento. E esses jogadores aí que a gente vai ainda analisar no mercado, a gente depois vai buscar, porque a gente sabe que depois que começar o campeonato, algumas equipes não vão bem, aí tem aquela série de jogador, possa ser que venha nos ajudar. Boa noite, professor. Boa Seja noite. bem-vindo à nossa cidade, aqui ao nosso programa. O Icasa começou os trabalhos na segunda-feira. Hoje o Cariri. São os dois times aqui de Juazeiro do Norte, juntamente com o Guarani. O fato do Guarani começar um pouquinho depois, isso, na sua avaliação, prejudica o trabalho ou deixa o Guarani descompensado com relação aos demais concorrentes? Alguns atletas que já estão contratados, né? A gente já está conversando, o nosso preparador físico, o Ítalo, está sempre passando para ele os trabalhos diariamente, para quando ele chegar, para a gente fazer o grupo do nosso, começa o nosso trabalho. Mas a gente já está fazendo o nosso trabalho, não na nossa apresentação, né? Que provavelmente é para a semana, mas a gente sabe que os jogadores de futebol, ele tem que ser atleta, não só jogador. Alexandre, você veio essa semana também para avaliar essa garotada das categorias de base. Já teve uma primeira conversa com o Jailson? O que é que você já conhece? Não, a minha chegada foi agora, à tarde. E amanhã a gente vai estar observando a base, alguns
jogadores que já fizeram uma competição aqui, acho que foi até vice-campeão na Competição Cariri, né? Então esses jogadores, eu gosto de ver os jogadores da base, que a gente já trabalhou em equipes que também a gente sempre dá o suporte da base para ver se a gente tem alguma sequência de jogadores. O que você já conhece desse campeonato sério da segunda divisão? É um campeonato... Das outras equipes. A gente estuda, porque o ano passado a gente viu que é um campeonato difícil, as outras equipes aí, respeitando todas elas. Sabemos que no Cariri, o Icasa está montando sua equipe, o Cariri também são bons treinadores, o Adelmo, o Leandro Campos também. Então é uma competição diferente, por isso que é uma competição atrativa, né? De jogar. O que é que você achou da tabela? Primeiro jogo logo diante do principal rival, o que é que você achou da tabela do Guarani? É bom começar com um clássico. A gente não tem que escolher adversário, não. A gente tem que jogar. Principalmente se vencer, né? Se começar vencendo, acho que já dá aquele embalo, né, professor? O pensamento é esse, né? Respeitando todas as equipes, sabe que não é fácil. É uma competição que a gente teve o ano passado. O ano passado eu comecei ali no Guarani e a gente ficou aquele desejo, foram os dois primeiros times a classificar, foi o Guarani e o Icasa, e na quadrangular final a gente não conseguiu acesso. Agora, professor, desculpa, Marcos. Só uma perguntinha aqui antes de você, João Filho. Para o torcedor do Guarani entender como é que gosta de jogar o treinador Alexandre Lima. Com um time mais propositivo, que fica mais com a posse de bola, ou um time mais reativo, que espera o adversário? Taticamente, o senhor utiliza mais 3 atacantes, ou prefere um time mais fechadinho com 3 zagueiros? Dá para passar essa informação pro torcedor do Guarani, professor? Sim, a gente gosta sempre de trabalhar com a posse de bola simplesmente no campo do adversário. A gente sempre trabalha assim, sempre trabalha assim. Sempre trabalhamos com 3 atacantes. Eu acho que o futebol, você, dependendo das peças que você tem, é que vai formar sua parte tática. Uhum. Pois não, JF. Alexandre Lima, boa noite. Satisfação estar falando com você. Estava olhando aqui o teu currículo como treinador profissional. Seu último clube foi o Decisão de Pernambuco. Foi isso, agora no estadual. Uma base entre Pernambuco e Paraíba. Você considera o Ceará um desafio na sua carreira, diante de muitos outros clubes que você já trabalhou? É bom trabalhar em uma nova praça, né? Abrir um mercado também. Apesar de você já trabalhou aqui, trabalhou no Guarani. Passado, passou quanto tempo do Guarani de Sobral? A gente começou o campeonato, passou até o final do campeonato, até antes o jogo contra o Icasa, que tem aquele jogo aqui com o Icasa que teve até um problema ali no campo. E depois aí a minha saída, que a gente viu que não conseguia mais o acesso, foi quando teve o acesso do Floresta. Não foi na época dos Top 4, não? Não, foi o ano passado. Foi aquele jogo, inclusive, que no final caiu uma chuva torrencial e teve uma confusão. O Icasa fez um gol no finalzinho, não foi assim, professor? Isso, tá 0-0, e no final, aí o acréscimo o árbitro deu abaixo, depois foi aquela confusão lá que teve lá. Então foi um jogo bem polêmico, viu? Ficou aquele desejo, porque o Guarani de Sobral também teve os problemas lá financeiros, e acho que na reta final faltou algo mais. Porque... E esse ano, inclusive, estava para participar do campeonato e não vai, né? Vai porque a parte financeira dele já vinha desejando desde do porque a gente, quando foram 16 pontos, né? Na competição, o Icasa fez 17. Foi as 2 aqui primeiro a classificar para o quadrangular final. Depois veio o Horizonte e o Floresta. Aí ficou aquele desejo de voltar ao futebol cearense. O Severo já tinha ido lá em Pernambuco, me convidou também. Teve outra proposta de outras equipes aqui do Ceará também. A do Guarani, ele chamou mais a atenção. O projeto do Guarani é muito bom, é um clube de tradição também, e a gente vê para esse desafio. Maravilha. Anderson Luiz, fica à vontade. Ô professor, a gente sabe que o treinador ele permanece muito na equipe diante dos resultados. Verdade. É assim o futebol brasileiro, não né? Não muda. Perde 2, 3, já balança, Isso. A coisa começa a ficar feia. Mas digamos que tudo dê certo, e é o que a gente espera, e o torcedor do Guarani. O seu acerto com a diretoria é para o Campeonato Cearense da Série B? É um trabalho mais a longo prazo, porque o próprio Severo esteve aqui ontem no programa ao vivo e disse que ele, Severo, tem um trabalho a longo prazo de 5 anos com o presidente, com os demais diretores do Guarani. E qual é o seu acordo com relação a esse trabalho? No momento é a parte do estadual, da Série B, né? Mas você sabe que você falou, futebol é resultado. E às vezes o resultado positivo, às vezes você recebe uma proposta melhor, você vai estudar a parte financeira também, dependendo do projeto. E quando você não consegue o resultado, geralmente tem a troca de treinadores. Mas de repente você consegue o acesso, fica para Fares Lopes, né, presidente? Mas de repente também... Mas o projeto, independente do Alexandre, que o Guarani hoje está se propondo a fazer, é um projeto de longo prazo dentro que eles estão fazendo, se restaurando também o Guarani, né? Que o Guarani teve um problema aí de rebaixamento, tudinho é muito ruim para uma equipe que é tão tradicional aqui no futebol cearense. Eu já acompanho o Guarani, o Icasa há vários tempos também.
Alexandre, sobre a fórmula de disputa da competição. Você participou ano passado dessa competição, ela mudou um pouco. O que é que você acha dessa fórmula de disputa? Alguns dos clubes ficaram meio chateados com a fórmula. O que é que você achou? Né, assim, a maioria nunca vai agradar. Nunca vai agradar. Alguém vai achar ruim, mas tem que disputar. Tem que ser jogado. Então, eu acho que assim, se no nosso jogo mesmo a gente poderia ser logo no começo um clássico, não é verdade? Mas é bom, porque atrás a gente já vê quem é quem também, dentro da competição. E quem quer chegar não tem que escolher adversário, não. A gente tem que trabalhar forte, dentro dos objetivos, dentro das nossas condições também, e buscar sempre o melhor para o Guarani. Eu amo FM, viu, presidente? Tá aí as palavras do Alexandre. Agradecer a presença do Alexandre Lima, dizer que o microfone da Rádio Vale FM está sempre à disposição do professor e de todo o time do Leão do Mercado. Agradeço a vocês, né, pelo convite aqui, estar aqui presente e convocar a torcida aí que vamos trabalhar dentro do nosso objetivo, que é chegar ao acesso. Tá aí, as palavras do Alexandre Lima no finalzinho. Mandar um forte abraço pro Francisco e também pro Rabelo, que tá nos escutando nesse momento. Mas fale da camisa do Guarani, porque eu achei bonita, viu, Anderson? Sim, Marco Valério. O Leão do Mercado agora tem marca própria. O Guarani tem sua marca própria e o Guarani que produz sua própria camisa. E eu tô vendo aqui, a marca é um leão, né? O Sim, rosto, né? O rosto a cara do leão, né? Sim, sim. Então o Guarani confecciona suas camisas, vende sua camisa. Então é importante que o torcedor rubro-negro compre sua camisa, valor de R$120. Então o torcedor que puder comprar, vai lá na Avenida Castelo Branco, onde era o antigo 1219, onde era o antigo Coração de Boi, já vai poder comprar sua camisa oficial do Leão do Mercado, produzida pelo próprio Guarani. E eu quero dizer o seguinte, essa camisa ela é histórica. Sim. Pro torcedor do Guarani, porque é pela primeira vez que eu tenha conhecimento, um clube de Juazeiro do Norte, ele cria a sua própria marca. A gente já teve aqui belíssimas camisas de todos os times, inclusive do próprio Guarani, mas com um fornecedor de material esportivo. E dessa vez não, o Guarani lança a sua própria camisa oficial, né? E tem aqui... Homenageando o Padre Cícero. Sim, tem um sublinhado embaixo, a imagem do Padre Cícero na camisa branca. Quando a gente aumenta aqui a imagem, tô vendo o Instagram do Guarani e tem realmente essa imagem, essa homenagem ao Padre Cícero, abaixo dos patrocinadores, né? Tem os patrocinadores, a gente vê embaixo. Então, é importante que o torcedor compre essa camisa. Então quer dizer que esse modelo já está disponível já para venda já. Por enquanto, só as camisas brancas. Agora, qual é o preço, Anderson? R$120. R$120. Você vai lá, como eu já te falei, lá na Avenida Castelo Branco, onde era o antigo Coração de Boi, parcela no cartão até em 3 vezes, até em 4 vezes, o presidente tá avisando aqui. Então, você vai lá, compra a sua camisa do Rubro Negro Juazeirense, que vai ser importante até mesmo para ajudar o Guarani financeiramente, pensando nesse campeonato cearense. Vale ressaltar, nós, no momento, o Guarani tem só a camisa branca, a tradicional deve chegar somente na próxima semana. Então, o torcedor que gosta da camisa branca, já vai lá e compra a sua camisa do Leão do Mercado. Interessante também, já que o presidente está aqui, presidente, não se prender apenas à camisa, mas a outros produtos também, boné, compra copo. Também a pulseira da apresentação no valor de R$100, lá na Avenida Castelo Branco. Lá você pode adquirir seu sócio torcedor, comprar sua camisa do Rubro Negro Juazeirense e também ainda fala com o presidente. E ainda bate um papo com o presidente. Contrato jogador, presidente. Ou qualquer coisa vem aqui nos estúdios que o presidente tá aqui. Ou então você vem 6 horas que o presidente tá aí. Tá certo. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do Guarani. Bora pro intervalo, JF. Já tem Barbalha, que faz amistoso, mais do Icasa, mais uma largadinha do Guarani, já com o nosso querido Anderson. E daqui a pouco tem Los Pedes. A gente volta já. Você está preparado para encher o bolso de dinheiro? No Caribe da Sorte desta semana tem R$70 mil na premiação total. Confira! No quarto sorteio tem R$50 mil. São 50 mil. Eu disse e vou repetir. R$50 mil pra você. É demais! E mais R$15 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E R$5 mil no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Aqui seu sonho se torna realidade. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes,
você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pensando na educação das nossas crianças e jovens, a Prefeitura de Juazeiro inaugurou um moderno e grandioso equipamento que trará uma economia anual de R$ 2.400.000 para o município. É isso aí! É o novo complexo operacional da SEDUC, que além de acolher o Centro Administrativo para Transporte Escolar, Depósito de Alimentação Escolar e Almoxarifado Central, também irá suprir 75% de toda a energia escolar e de todos os equipamentos da educação. Pense numa conquista histórica. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com as imagens aqui dos nossos estúdios, no oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Agora, JF, se eu tiver a fim de comer aquela pizza deliciosa, como é que eu faço? É muito fácil, 98842-9514 é o WhatsApp da Pizzaria Uval. Chega rapidinha? Ligeira demais, ó. Chega quentinha a pizza? Assim que a gente encerrar o programa, a minha já vai estar me esperando lá em casa. Tá certo. 98842-9514 é o WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria do Seu Val. Tá certo. Conosco também Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. Grandes marcas, Bosch, Dremel, concessionária Steel, tudo isso para você na Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Eu falei da Comercial ZM, João Filho. Bom, a gente fala também aqui no timaço da Vale FM, da Madeireira Beira Rio, para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, passa na Madeireira Beira Rio, tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico, entrega na obra com madeiras direto do Pará. A Madeireira Beira Rio cobre o preço da concorrência. Então, você quer mais informações? WhatsApp da Madeireira Beira Rio, 99840-1976. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes com o seu cartão de crédito. Já está postada aqui a foto, né, com uma pequena e rápida matéria aqui do novo treinador do Guarani no nosso Instagram, Timaço da Vale. Você siga para
ficar bem informado aí do que acontece aqui no nosso futebol. Oferecimento produtos Panebom Pão Nosso, porque no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso na Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, tem também a linha integral e também é produto Panebom Pão Nosso, a maravilhosa massa para pastel Tasquinha. Oferecimento também do Hotel Amoarama, que é a casa do caririense na capital cearense, vai a Fortaleza nesse período de férias, então hospede-se no melhor. Hotel Amoarama, reservas via WhatsApp, DDD 85-3304-8900. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê, na rua José Marrocos, 408, e o WhatsApp é o 988054899, na direção do nosso querido amigo, grande torcedor do Guarani, o Edilson. Oferecimento também sabe de quem? Da churrascaria Mão de Vaca. Tá de portas abertas para receber você e sua família com total conforto. Olha aquele cardápio delicioso. Enfim, vale a pena você levar a sua família à churrascaria Mão de Vaca na rua José Marrocos, ali com a Rui Barbosa. Ou então você pode fazer o seu pedido e receber na sua casa pelo 988657741 e o 998054212. Conosco também no Timaço da Vale, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, sempre com você. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM, quando nesse momento chega o senador Delton Sá, no oferecimento de Baleia Burger. Todo pronto hoje, né, rapaz, João tá Filho? bonito, rapaz. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Faça o seu pedido via WhatsApp 988380548, 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Conosco também no Timaço JF, Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos, além de um excelente atendimento que você encontra nas Farmácias Fernandes, presente em todo o momento. A gente fala também dos produtos da Panebom Pão Nosso, como o Marco Valério acabou de falar. Produtos da Panebom Pão Nosso fazem parte da mesa das famílias caririenses. Leve para sua casa. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Meu amigo, quer moto de qualidade que não vai lhe dar dor de cabeça? Vá de Honda na Ares Motos, em Juazeiro do Norte, também na cidade do Crato. E conosco ainda, JF, Casa Com. Casa o home Com. center completo para você. Sucesso total. Que vai pintar, que vai reformar, construir, decorar. É lá na Casa Com, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, com um amplo estacionamento. A gente volta a falar do Icasa aqui no Timaço da Vale FM com o nosso querido Pedro Paulo, com mais informações do Verdão, que segue a sua pré-temporada de olho na disputa do Campeonato Estadual da Segundona. Pedro Paulo, fala, garoto. Estamos de volta, né, para trazer destaques do Icasa, nosso Verdão do Cariri, que já tem 24 dos 25 atletas contratados, e amanhã, pelo que tudo indica, Marco, Delton, João Filho, ouvintes, torcedor do Icasa, o meia Alan Fabrício, né, que vem para ser o homem de criação do Icasa, deve chegar a Juazeiro do Norte. O Alan Fabrício jogou no Guarani de Sobral. Jogou no Guarani de Sobral. Foi na época do Alexandre Lima ou não? Não, foi não. Acho que ele foi... Foi anterior, né? Anterior. O Fabrício jogou lá, jogou foi em Sobral, anterior. foi antes do Alexandre ser o técnico. E aí técnico. ele chegará amanhã a Juazeiro do Norte e se junta aos 24 que já estão aqui trabalhando nesta parte física. Ele que está com um problema familiar, mas já está a caminho de Juazeiro do Norte, para que o torcedor fique tranquilo. 25, amanhã os 25 já estarão. Agora tá faltando o zagueiro, né? Pois é, tá difícil o mercado, difícil viu? Tá esse difícil de chegar, viu? Viu, Pedro Paulo? Esse aí ele não tá vindo de Guanabara, não. Tá demorando demais. Mas chegará, né? Chegará. Pelo menos dos 25 que já foram anunciados, apenas o Alan Fabrício estava faltando e já está a caminho de Juazeiro do Norte. Mas, hoje à tarde, né, nessas nossas voltas pela região do Cariri, nossos trabalhos, teve recado pro Delton, viu? Ih, rapaz, é bom porque ele já responde, né? Teve recado, e eu tava seguro, rapaz, Delton não vai vir hoje. Teve recado pro Delton, não.
Diga lá, assim, olha, quando Delta sabe começar aquelas coisas, que eu joguei Que coisa? um quadrangular em 3 times. Você vai descobrir quem é um quadrangular em 3 times e fui vice-campeão. Já sei. Diga, Ficou nervoso, não, viu? ficou nervoso. Olha, o professor Bozó disse, rapaz, Delta tá me queimando, professor Bozó, homem. Tá no STJD, viu? Bozó, a recontagem rapaz. dos títulos de professor Bozó já tá no STJD. Rapaz, mas ele quer questionar um fato. Mas, Delto, mais um, Delto. Não, ele quer questionar mais o um fato. pra lista, Delto. Ó, você quer ter a certeza? Ligue pra Suarez. Bota o Suarez no ar, ex-presidente do Guarani, que ele vai confirmar o que eu tô dizendo aqui. Aí diz, tô na escuta todo dia. Um alô, professor Bozó, que tá Bozó, lá gente defendendo boa. as cores do Agora Cariri. eu não entendi. Bozó tava lá no Iguatu, aí largou lá e correu pra cá. Caiu, mesmo. tá aqui no Cariri. Tá aqui no Cariri. Eita, Rapaz, ele é Bozó. doido pro Dr. Rosenberg, eu já soube disso, viu? Não, eu vou ficar quieto, a pressão é outra. A pressão é outra, né? É, a pressão é outra. Nessa daí. Tá no STJD, Bozó, aquele recontagem abraço. dos títulos do professor Bozó, viu? Ele tá precisando aí de um habeas corpus. Valeu, Pedro Paulo. Amanhã tem mais do Verdão aqui, combinado? Beleza. JF, você falou no início do programa que tem informações, ele disse aqui, viu, Del? Tem notícias do Cariri Futebol Clube. Aliás, o Cariri Futebol Clube tem... Diga o nome do time correto. Diga o nome correto. Mesma coisa, né? Não, Não, eu tô é não. traduzindo. É não. Tá bom, vamos lá. Diga o nome. Cariri Futebol Clube. Exatamente. Não mudou nada. O Deixa eu povo mandar entendeu pro do meu irmão, mesmo Marcos. jeito. Ele tá aqui na escuta, segundos. Lembra? Um abraço pra segunda, irmão do Pedro Paulo, rapaz. Ele tá lá em Santa Catarina. Tá em- rapaz. Cariri Abraço se, pro segundo, grande Cariri se segundo. apresentou hoje lá no Estádio Mirandão, na cidade do Crato, não ainda com seu elenco completo. Em torno de 14 a 15 atletas já estão na cidade fazendo exames médicos, avaliações físicas. Num primeiro contato com o técnico Adelmo Soares, hoje lá no Mirandão, na cidade do Crato, o início da caminhada da pré-temporada do Cariri, que vai estrear contra o Itapipoca, Marco, no dia 17. O jogo estava marcado para o dia 18, na mesma data de Guarani de Juazeiro e Casa, mas será no dia 17, no sábado, com mando de campo do Cariri, será na Arena Romeirão, aqui na cidade de Juazeiro, será o primeiro clube da cidade a fazer a sua estreia no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. E muito importante que o time do Cariri possa estrear com um bom resultado, até porque a gente tem ouvido falar boas informações de Itapipoca, que tem tido um apoio importante do município para montar uma equipe competitiva. Então a gente está falando muito aqui, Casa, Guarani, Cariri, né? Tomara que essas duas vagas fiquem aqui com os clubes de Juazeiro do Norte, mas a gente não pode perder de vista outros competidores que vão entrar na competição aí tentando o acesso também, João Filho. Equipes fortes que vão tentar aí, assim como os nossos aqui, em busca de um lugar ao sol. 2 vagas estão em aberto para a primeira divisão em 2025, mas tomara que destas 2 vagas sejam preenchidas pelos clubes aqui da cidade. Vamos lá. Mas não pode ficar só na nossa vontade, não. Se dependesse da gente, tava fácil, né, João Filho? Tem que ter bola para subir. Tomara. Tem que montar bom time, apresentar um bom futebol. Tomara que façam por onde. Torcedor tem que ajudar. A gente sabe que o Cariri, que você falou agora, é um clube novo, um time recente, que não tem tanta torcida, mas já tem um bom número de admiradores. Agora, será de fundamental importância que tanto o torcedor do Icasa como o torcedor do Guarani vista a camisa, literalmente falando, apoiando os nossos clubes, comprando os produtos lançados pelas diretorias dos nossos times, comparecendo ao estádio, incentivando, porque tá na hora do futebol de Juazeiro dar uma guinada. Não é possível que a gente vai passar mais um ano na 2ª Divisão, uma cidade do tamanho do Juazeiro, com os clubes tradicionais que nós temos aqui, principalmente Icasa e Guarani, a gente não pode ficar na situação que está hoje, né? Torcer para que isso mude, né? A começar desse ano, a começar do campeonato da 2ª, que as 2 vagas voltam a repetir. Fiquem aqui na cidade de Juazeiro. Tá certo, JF. Deus lhe ouça. E a gente fala do Barbalha, né? Bora Vamos falar do do Barbalha, que é o único representante do Cariri na elite do futebol cearense. E o jogo do Barbalha com o Caucaia, Anderson, vai ser na segunda-feira, dia 22, né? A estreia do Barbalha do dia 22 na segunda-feira, 8 horas da noite. 8 da noite, né? Estreia do time barbalhense, mas nós conversamos com o técnico Márcio Alain, ele falando primeiro sobre essa primeira movimentação do Barbalha no último final de semana e também do amistoso que irá fazer contra o Souza no próximo sábado. Olha, antes foi bom, né? A gente tinha alguns atletas que tinham acabado de chegar,
faziam 2 dias, participaram. Eu acho que corresponderam dentro daquilo que a gente imaginava. Não era uma equipe profissional, uma equipe amadora, mas deu pra gente ver aí as características de alguns jogadores. Acho que o empenho, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente teve que substituir todos os atletas por conta de questão de lesões, alguns estavam sentindo alguns desconfortos. A gente optou em tirar, até para não perder o atleta. Mas foi bom, acho que o primeiro amistoso, pouco tempo de trabalho ainda. Acredito que essa semana a gente vai ganhar muito mais, né, até os meninos entenderem aí a forma que a gente quer jogar. Teremos um amistoso aí mais forte aí nesse final de semana, uma equipe profissional, né, aparentemente, consequentemente vai ser uma equipe mais forte, até tem competição, igual com a pré-copa do Nordeste. Então acho que vai ser um bom desafio para a gente ver como a nossa equipe realmente vai se comportar, o que precisamos ajustar antes da nossa estreia na competição. Esse seu time é um time bem jovem, Márcio. O que é que dá para ver dessa garotada? O que é que já dá para avaliar? Estão assimilando muito bem o que você está imaginando no dia a dia? Anderson, essa questão de jovem, nosso time realmente, se você olhar hoje, tem muito jovem porque a gente está com os atletas da base. Né? A base deu uma parada, mas a gente está aproveitando os meninos aqui dentro do treinamento. Mas nossa equipe, assim, jogadores foram contratados, é uma equipe bastante equilibrada. Nós temos jogadores experientes, jogadores aí como o Renan, como o Ricardo, o Romário, né? O próprio Anderson, que chama de cachorrão, o Anderson, e tantos outros, o Henrique, são jogadores já rodados. Então a nossa equipe, eu acho que ela está bem mesclada, né? A força com a experiência. Então, acho que tá bom. Eu acho que é um equilíbrio bom. A gente não tem uma equipe tão velha e não tem uma equipe tão jovem, né? Mescla com esses jovens, mas jovens às vezes já com certa bagagem já de ter disputado algumas competições a nível nacional, a nível estadual. Então, acredito que nossa equipe está bem equilibrada. Espero que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho e que tudo venha dar certo aí, né, dentro do nosso objetivo, dentro da competição, a gente possa conquistar. Anderson, eu tô achando o Barbalha corajoso de fazer esse amistoso contra o Souza. O Barbalha tem o quê? 2 semanas que tá treinando? Um pouco mais, 2 semanas e meia. Mas é mais na parte física, não é? Na última semana fez um mais na parte treino, né? E o time do Souza já vem em ritmo de competição. Já jogou a pré-copa do Nordeste, foi eliminado para ABC pelo placar de 1-0 fora equilibrou de casa. o jogo lá, foi um jogo equilibrado, não é que o Souza foi lá só pra voltar com a mala de gols, não. Perdeu de 1-0 só, quer dizer, o jogo foi duro. E o time do Souza tem bons valores, é um time que vem fazendo um trabalho bom já há alguns anos. É o atual vice-campeão estadual da Paraíba, quer dizer, um time que vem tendo um calendário importante, participando de Série D de brasileiro, né? Teve a participação aí nessa primeira fase da pré-copa do Nordeste. Então, é assim, é um time mais pronto, é isso que eu quero dizer. Já o Barbalha é um time que está começando um trabalho. Tudo bem, é um amistoso, não vale ponta, essa coisa toda, mas digamos que, tomara que isso não aconteça, mas o Barbalha tem um resultado muito ruim. Eu acho que acaba soando mal. Da mesma forma, se voltar com um bom resultado, já vai causar uma boa impressão também, né, Anderson? O Márcio pediu de fato esse amistoso contra uma equipe profissional e a única que tinha no momento disponível de fato era o Souza. Então a diretoria acabou, junto com a diretoria do Souza, marcando esse primeiro amistoso contra essa equipe mais tarimbada. A gente pode até destacar assim. E esse amistoso irá acontecer no próximo sábado, lá na cidade de Souza, contra o time do Souza, às 16h30, Marco. Lá no Marizão. Lá no Marizão. Isso. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Amanhã você volta para falar mais do Barbalha, para falar mais também do time do Guarani. Em nome de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes. E claro, para você também, novo solado em PVC microfibra expandido. Isto mesmo, novo solado de papete em PVC microfibra expandido. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 99855-4193. Eu falo também, Marco, do ESC Cursos, para você que está ouvindo a gente começar o ano se preparando para realizar os seus sonhos. É isso mesmo, vá para o ESC, faça a escolha certa. O ESC Cursos está com as matrículas abertas para o pré-vestibular Enem, com turmas manhã e noite. Além disso, estão abertas também as inscrições para os principais concursos públicos, como Polícia Penal do Ceará, a BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. Então, o que você está esperando, hein? Venha para o ESC
ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Mais informações pelo 3571-3487 e tem também o WhatsApp do ESC 999822476. ESC Cursos, www.esccursos.com.br. Juntos realizamos sonhos. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 100 mil itens, aliás, são mais de 6 mil itens das melhores marcas, Bosch, Tramontina, Dremel. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Avenida Padre Cícero, 2370, telefone 3511-9550, JF. Tentando contato aqui com o Kilmer de Campos para participar com a gente. Antes eu quero lhe fazer uma pergunta. Por favor, faça. Você acha que o Thiago Carpini é um bom treinador? Ele demonstrou, ele fez um grande trabalho no Água Santa. Você está demorando muito a responder. Fez um grande trabalho no Água Santa. Treinador para time grande, não. Pois eu vou lhe dizer, o São Paulo está de olho nele. Tá de olho. Não, o São Paulo é um gigante, mas se o São Paulo fizer isso, não dá, não. Não seria uma aposta, talvez, para... Pode até... Ele fez um bom trabalho. Ele subiu o Juventude na Série B. Subiu o Juventude da Série B para a Série A. Foi vice-campeão paulista com o Água Santa. O Água Santa, perdeu o Palmeiras na final. É uma grande promessa, mas eu acho que seria um salto muito grande ainda. Deveria ficar ali naquela zona intermediária. Mas você não acha que o cara tem que ter uma oportunidade? Porque é aquela coisa. É promessa. Se só ficar em time intermediário, ninguém nunca vai saber se ele num time grande vai dar certo. Entendeu? E você vê o Diniz hoje, que é um dos principais treinadores do Brasil, campeão da Libertadores com o Fluminense, no início dele, lá no Audax, né, em times de menor expressão, ele chegou a ser vice-campeão. Diniz foi vice-campeão paulista, pelo Audax, não foi? Depois andou mal no Atlético, no próprio Fluminense e deu a volta por cima. Tá aí um dos melhores treinadores do Brasil, indiscutivelmente, o técnico Fernando Diniz, e com um futebol bonito de se ver, propositivo, ofensivo, de posse de bola. E tá aí o São Paulo com essa possibilidade. Que a diretoria do São Paulo se resolver abraçar aí, dar essa oportunidade ao Carpini, pode até ser que dê certo. O São Paulo tem um elenco muito bom, mas eu particularmente não acredito não. Mas ao que tudo indica, de acordo com as suas informações, está muito próximo dele assumir o comando do São Paulo. Bom, e já que a gente está falando de treinar, eu acho que Los Pérez não quer conversar com a gente hoje não, viu? Ele até tá falando comigo aqui, porque o negócio aqui tá... Eita, pois resolva aí. Já tô tentando falar... O Dorival Júnior foi apresentado na CBF hoje, né? Novo técnico da seleção. Sim. O Dorival, ele faz aquele feijãozinho com arroz bem temperadinho, rapaz. Tomara que ele possa fazer um bom trabalho. Pra mim, para as condições da seleção, eu considero ele melhor que o Diniz. Sim. Porque o Diniz é o tipo do treinador que ele tem que ter tempo, dia a dia, com os jogadores. E quando ele chegou no Fluminense, não foi as mil maravilhas, não. Teve um tempo para poder os jogadores assimilarem. Seleção, minha gente, não tem tempo para isso. Os caras se encontram, treinam 2 dias, fazem um jogo ou 2 pelas eliminatórias, aí vão se ver no outro mês. É muito relevante isso, Marco, porque o Scaloni na Argentina... Há quanto tempo que o Scaloni tá na Argentina? Sim, e o Scaloni, o time de Scaloni joga igual o time de Diniz? Não, mas aí você tá colocando a questão do tempo. Você tá colocando a questão do tempo. Eu estou querendo dizer o seguinte, não sei se você entendeu, vou repetir. Eu estou querendo dizer que para o tipo de trabalho que o Fernando Diniz desenvolve, é necessário que ele tenha tempo. Por isso que dá certo no time e para mim não dá certo na seleção. Não é que ele não tenha capacidade, é que o método de trabalho dele exige um maior tempo de treinamento. Agora ele vê o cara 2 dias, aí vai ver daqui a 1 mês. No meu entendimento, eu acho que não deu certo por causa disso, porque capacidade ele tem. Já o Dorival não, ele é o feijãozinho com arroz, bem temperar todo mundo na sua posição, não tem negócio de inventar, ninguém ficar rodando, entendeu? Todo mundo joga ali certinho na sua posição, então isso faz com que eu espero realmente que ele possa fazer um grande trabalho, sem se falar que ele é um cara espetacular. O Dorival tá sendo para a seleção brasileira o que ele foi para o Flamengo, um plano emergencial. O Flamengo, quando foi buscar o Dorival no Ceará, era por falta de opção.
e acabou dando certo. O Dorival teve 2 conquistas do Flamengo. Rapaz, você já tá torcendo contra, Não, meu filho. Marco, eu tô falando... Não é possível um negócio desse. A questão emergencial, Marco. A seleção não queria o Dorival. A seleção queria o que foi atrás dele. A seleção queria o Carlo Ancelotti. A seleção queria um treinador. Ali foi um sonho impossível. Então não venha me dizer que Dorival era a primeira opção. Eu queria andar de Porsche, de Ferrari. Então não venha me dizer que era a primeira opção. E tô morto de satisfeito, entendeu? Meu amigo, nem assim também não, JF. Agora, se vai dar certo, pra quem é otimista, vai. Mas pra mim não vai dar certo, não. Tá bom, tá certo. Você tá torcendo contra? Pra mim vai ser só mais um. Como sempre você tá torcendo contra? Pra mim vai ser só mais um. Caio Alexandre, já que o não vai dar certo. Vai pra canto nenhum esse rapaz, é? Desculpa aí. É Palmeiras, é Bahia, é Corinthians. Todo mundo quer o Caio Alexandre e ele vai ficar no Fortaleza mesmo, né? Bahia não. Diz que o City tá abrindo os cofres aí pra fazer uma proposta pra contratá-lo junto ao Fortaleza. E o Grupo City quer também um camisa 9 pro Bahia. O Grupo City. Eu sigo no Instagram. Você lembra daquele Preto Casagrande? Lembro. Foi volante do Vitória, do jogou no Bahia também. Eu sigo ele. Ele tem muita influência lá dentro do Bahia. Ele traz sempre informações atualizadas. E o Preto Casagrande disse em uma das suas postagens recentes que o Grupo City preparou uma proposta para que o Bahia possa ter o atacante Gabriel Barbosa. Gabigol. O grupo prepara uma proposta. João Filho. Prepara uma proposta para tentar. Você apurou direitinho essa notícia, João Filho? De acordo com o Preto Casagrande, pode acontecer. Pode vir a ser uma proposta. O Bahia tentou. Sabe quem foi que o Grupo City tentou? O Falcão Garcia. Aquele atacante colombiano. Fim de carreira. Tá no futebol da Espanha. Tá no Raio Vallecano da Espanha. O Falcão, fim de carreira. O Grupo City tentou trazê-lo. Mas aí há informações extraoficial, nada oficial. A gente sabe que o Gabriel Barbosa não tá bem no Flamengo. Mas ele vai cumprir o contrato. Ele não tá bem. Tem contrato até dezembro, ele vai cumprir. A gente sabe que o treinador que lá está não vai colocá-lo para jogar. Ele lhe disse, foi? É um fato. Ele lhe disse? É um fato. Acredito João Filho, o Flamengo tá preocupado com De La Cruz. Chegou hoje. Pronto. Já apresentou-se na Gávea. Pronto, vai atacar, vai pro gol defender, né? É a salvação. Ele vai fazer a função dele. O que ganhou o ano passado vai ganhar esse ano com o De La Cruz, né? Contra de novo, João Filho. Vai ganhar em dobro o que ganhou o ano passado, né? Pronto, Amigos jogador da só é Vale a salvação FM, da lavoura. o ano muda, João Filho não muda. Abraço, pense nisso. Meu amigo Tico das Quentinhas, um abraço, meu amigo Tico. Obrigado pela audiência. Mesmo não. Ó, aí. Meu amigo Tico tá buchado, também tá escutando. Mandou mensagem. Mandou mensagem aqui, rapaz. É aniversário. Eu vou embora que eu cansei de esperar por Kilmer. É aniversário da mãe do Tico, a dona Maria Pedrina, completando o ano hoje. Dona Maria, felicidades pra senhora. Tudo de bom. Tentamos o contato com o Kilmer, mas infelizmente não foi possível. Nosso programa volta amanhã, se Deus quiser. Eu acho que eu volto, se o Marco falar de deixar. Tchau, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Você está ouvindo ZYC 409.